Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 19. A palavra de Deus nos diz assim: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar, amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Uma vez mais eu pude confirmar nesta viagem valores preciosos, verdades ao longo da caminhada da fé. Primeira verdade é que Deus é sempre muito bom. Como Deus é bom. Segunda verdade é que o povo de Deus é muito bom também. Como é bom estar no meio da família da fé. Como é bom rever queridos irmãos, colegas de trabalho, conhecer outros irmãos ao longo da caminhada. E uma terceira verdade muito importante que a gente tem nessa caminhada da fé é que, além de Deus ser bom, além do povo de Deus ser bom, a comida do povo de Deus é boa. Hoje me levaram para comer um prato típico aqui do Maranhão, uma pescada amarela. Meus irmãos, eu não pequei, graças a Deus, mas fui tentado a comer mais do que devia. Minha profunda gratidão, pastor Samuel e ao conselho, por ter nos convidado para estar aqui, aos irmãos que nos receberam também, ao casal Edmilson e Elaine, pela final hospitalidade, enfim, pelo carinho e a bondade dos irmãos para conosco. Depois de 34 anos como pastor de uma igreja local, Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, Deus nos abriu novas portas de trabalho. Estou hoje com o ministério mais itinerante, podendo visitar igrejas que nos convidam para ajudá-las na caminhada da fé. Por isso, temos a oportunidade de estar aqui. Até alguns meses atrás, eu não mexia muito no tal do Facebook. Eu sou da geração mais antiga, então, no meu tempo, a gente usava sinais de fumaça, né, para se comunicar. Mas, portanto, os filhos insistirem, irmãos querendo nos acompanhar, então agora eu estou colocando algumas fotos no Facebook. Se você quiser nos acompanhar, orar por nós, saber onde Deus está nos levando, será um privilégio, né? E além disso, estou dando aulas numa universidade em Maringá chamada Unicesumar, que tem um polo de educação à distância aqui em São Luís. Dou aulas no curso de teologia. Toda terça-feira à noite eu estou em Maringá para ministrar as aulas. E já há alguns anos Deus nos tem dado a bênção de coordenar algumas viagens turísticos, evangelísticas, missionárias e bíblicas, né? Nós já coordenamos viagens para vários lugares do Brasil e também fora. E a partir do mês que vem estamos lançando uma nova viagem para irmos já celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Será em 2017. Então vamos fazer uma ponte entre Israel e Alemanha em setembro do ano que vem. Caso o irmão tenha interesse, pode entrar em contato conosco pelo e-mail pauloccidade.hotmail.com.
E o pastor Samuel tem também o e-mail. Você, quem sabe, poderá ter essa experiência de viajar conosco no ano que vem. Desde sexta-feira nós estamos estudando sobre a igreja de Damasco. Esta igreja não é muito conhecida na maioria das nossas igrejas locais. Nós às vezes estudamos mais outras igrejas. Mas um dia Deus me levou a ver que havia em Damasco uma comunidade. E essa comunidade foi a igreja mãe do maior apóstolo que Deus levantou para os gentios e para todas as nações, o apóstolo Paulo. E ao estudar esta parte da palavra de Deus, Deus nos deu um tema: características de uma igreja saudável. Não existem igrejas perfeitas, nós sabemos disso. E uma das razões pelas quais as igrejas não são perfeitas é porque ela é formada de pessoas como eu e você. Somos pessoas falhas. Por isso, a igreja do Senhor Jesus, enquanto estiver aqui, ela vai ter problemas, vai ter dificuldades, vamos ter alguns momentos de frustração, vamos ter momentos de festa, de alegria, como o que acontece hoje também. As bênçãos e problemas na vida da igreja do Senhor Jesus só mudam de endereço. Acontecem aqui, acontecem em outros países, acontecem em outras cidades. Portanto, é bom que a gente veja que é possível sermos uma igreja saudável. E nós já estudamos 5 características desta igreja saudável desde sexta-feira. Para os irmãos que não puderam estar conosco, eu vou relembrar rapidamente. A primeira característica dessa igreja saudável é que ela está aberta para o convencimento de Deus. Ananias, o líder da igreja, teve dificuldades em admitir que Saulo poderia ser salvo. Ele colocou barreiras, ele colocou diante de Deus dizendo: esse homem, de maneira pejorativa. Quando Deus disse que ele tinha que ir lá para abençoar o Saulo, Ananias teve dificuldade. Às vezes nós também temos dificuldades para entender a palavra de Deus, o convencimento de Deus, e Deus tem paciência conosco. Deus não ficou bravo com Ananias, Deus foi respondendo a Ananias até que Ananias foi convencido. E quando Ananias foi convencido, quando Deus disse: esse homem que você vai abençoar, ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Se ele vai sofrer pelo teu nome, então eu vou lá orar. Deus às vezes está falando comigo e com você. Nós estamos com o coração duro, não estamos fáceis para sermos convencidos. Também a vida da igreja, de maneira coletiva. Quantas vezes Deus está falando com a igreja como um todo? Há dificuldades em entender a palavra e a orientação de Deus. Porém, a segunda característica que uma igreja saudável tem em Damasco, uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Saulo foi para Damasco sabendo o que ia fazer. Ele tinha uma missão a cumprir: prender os cristãos. Ele era uma autoridade, membro do Sinédrio, que representava o povo judeu diante do Império Romano. Sabia onde ficar hospedado. De repente tudo isso muda para ele. A vida muda, fica cego. Uma visão na chegada de Damasco. Vai para uma casa que ele não sabe de quem é, não conhece o dono. Pode imaginar o coração desse moço: 3 dias e 3 noites em jejum, sem comer nada, apreensivo. Quando de repente ele sente a presença de alguém, vai chegando perto dele, ele pode imaginar: acho que vão acabar comigo. Músculos tensos, represados. De repente ele ouve a voz de Ananias e a mão de Ananias o abraçando, dizendo: Saulo, irmão. Você prestou atenção na mudança de tratamento? No primeiro momento era esse homem, de maneira pejorativa. Agora Ananias está convencido: Saulo, você é meu irmão. E aí eu penso e entendo que as necessidades emocionais de Saulo foram tratadas. Uma igreja saudável está aberta para cuidar das necessidades emocionais dos seus membros e das pessoas que precisam dela. Todos nós temos carências emocionais. Levantamos bem, mas podemos no meio do dia ficar tristes com notícias que nos atingem. E assim temos às vezes momentos difíceis de enfrentar. Terceira característica que nós encontramos nessa igreja de Damasco, uma igreja saudável, uma igreja aberta para suprir necessidades físicas. Quando Ananias orou, diz-nos o texto que Paulo foi curado. As escamas que estavam nos seus olhos caíram e ele voltou a ver. Sabemos que não podemos brincar com esse assunto de cura divina. Não podemos determinar o que Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Mas nós podemos orar, devemos orar e clamar ao Senhor
Senhor para que milagres aconteçam no meio do seu povo. Uma igreja saudável crê, pratica e espera no Senhor milagres, providências para as enfermidades que tantas vezes nos assolam, sem deixar de crer que a ciência também é bênção. A ciência não é do diabo. O cientista está no laboratório hoje, agora, mesmo não sendo uma pessoa que tema a Deus, está estudando alguma coisa, descobrindo um remédio novo, vai abençoar o mundo todo, mesmo ele não crendo em Deus, ele está obedecendo a Deus, que disse lá no início: dominai sobre tudo que é na terra e debaixo da terra, no mar e no fundo do mar. Então vamos crer. Precisa fazer um exame, viu, pastor Gabriel? Vai fazer um exame lá, depois não passou muito bem, vai fazer um exame, fica para depois, porque às vezes pode ser mais complicado, né? Quarto lugar, uma igreja saudável está aberta para suprir necessidades espirituais. Diz-nos o texto que quando Ananias orou, Saulo recebeu o Espírito Santo e em seguida foi batizado. Aquele vazio espiritual que havia no coração daquele moço, que tentava preencher com as práticas e os princípios do judaísmo, zeloso, segundo ele mesmo, da idade dele, ninguém era melhor que ele, mas havia um vazio, e esse vazio foi preenchido pela pessoa de Jesus de Nazaré. Meu irmão, orar por milagres de cura é muito bom, orar para a solução de problemas é ótimo, mas não tem milagre maior do que a salvação em Jesus Cristo. Então, uma igreja saudável, ela semeia, ela prega e espera colher os frutos da sua semeadura. E não tem dia de festa maior na vida de uma igreja do que o dia que ela vai receber novos membros, porque é fruto do seu trabalho, é o resultado da semeadura. Uma igreja saudável supre necessidades espirituais, ensina a respeito de Jesus e as pessoas entendem esse ensinamento. Vimos também, em quinto lugar, que uma igreja saudável está aberta para suprir necessidades alimentares. Assim que terminou esse momento do batismo, o que a igreja de Damasco fez? Fez uma comida. O rapaz estava 3 dias sem comer, morrendo de fome. Não sei se foi uma peixada amarela, eu acho que foi uma canja. E o Saulo, diz o texto que Paulo comeu, ficou fortalecido. Eu gosto de pensar nessa ideia da igreja que supre necessidades, uma igreja diaconal, uma igreja que se preocupa com as necessidades das pessoas, que oferece Jesus Cristo o pão espiritual, mas oferece também o pão material, fazendo assim a pregação do Evangelho integral para a vida das pessoas. Foi isso que nós vimos até ontem à noite. E agora, cenas dos últimos capítulos, vamos encerrar com 3 outras características desta igreja saudável. Então, a sexta característica de uma igreja saudável, ela está aberta para novos relacionamentos. Você pode repetir comigo? Está aberta para novos relacionamentos. Diz-nos o texto que Paulo ficou alguns dias em Damasco. Esses alguns dias, segundo os historiadores, foram 3 anos. Meus irmãos, vamos entender a dinâmica disso. Saulo está chegando para prender os cristãos. Agora ele se torna um deles. Muita gente da igreja às vezes duvida do que Deus faz, não só hoje, como lá atrás. Eu acho que tinha gente que olhava para o pessoal e falava: não, esse cara não se converteu. Ele está dando uma de Miguel. Vai entrar no meio do povo de Deus, vai descobrir nossos segredos, nossas estratégias, e depois nos entregar. Tanto é verdade que depois de 3 anos convertido, Saulo vai para Jerusalém e os discípulos não acreditam que ele tinha sido convertido. Por isso, Paulo vai ter que aprender a se relacionar com pessoas, fazer amigos agora, novos amigos na igreja, a conhecer novos irmãos e os irmãos a conhecerem. Meus irmãos, toda família tem problema. Tem alguma família perfeita aqui? Levanta a mão. Nem eu. Ah, sua família tem problema, sabe por quê? Porque não é fácil. A gente é criado de um jeito, uma casa, uma cultura, vai casar, casa com uma pessoa criada em outro lugar, para juntar isso é complicado. Não é fácil. Eu costumo orientar os jovens para o casamento da seguinte maneira: abra bem os olhos antes de casar. Abra. Depois fecha. Depois fecha.
você jamais esperava que pudesse vir. Também o casamento pode ser comparado nesse relacionamento como uma viagem de caminhão. Você escolhe quem vai na cabine com você, mas você não escolhe quem vem na carroceria. Vem todo tipo de gente. Vem gente boa, vem gente mais ou menos, mas vem gente ruim. Sabe aquele parente que aparece na sua casa, aquele jeitinho, estou passando uma necessidade. Será que não tem um dinheiro aí para me emprestar? E você estava poupando para comprar uma casa nova, mas aí fica todo mundo ali, acaba ajudando aquele parente. Ali uns meses vai na casa dele para celebrar o aniversário do filho dele. Quando você entra na sala, você dá de cara com aquela televisão 84 polegadas. Ele comprou comigo, ele emprestou de você. E era para pagar no dia seguinte. Você já me empresta assim. Você me empresta amanhã. Tem amanhã para parente que é longe demais. Você já percebeu que genro e nora não são parentes? Genro e nora não são agregados. Genro e nora são cargos de confiança. Você cria, investe, forma. Aí chega lá na frente, alguém leva e vai tomar conta. Cargo de confiança entrega. Meus irmãos, não é fácil viver em família. Quanto mais, às vezes, aumentar esse relacionamento na igreja do Senhor. Aí a coisa pode piorar um pouco. Tem gente de todo tipo. Eu, quando vou fazer algumas ministrações, eu tenho um sermão que eu prego sobre os vários tipos de crentes. Aqui eu vou falar só de dois. Vocês conhecem o crente chuchu? Crente chuchu. Chuchu tem gosto? Não tem. Chuchu só tem gosto quando ele pega um tempero. Na minha casa, era fácil, porque bacalhau é caro. Você sabe que bacalhau, para a família grande, é muito caro. Então o que nós fazemos? A gente compra 100 gramas de bacalhau e 5 quilos de chuchu. Uma semana a gente deixa perto. O chuchu absorve o gosto do bacalhau. No domingo você faz uma bacalhau. Todo mundo elogia. Tem crente assim que não tem gosto. Não tem coisa de nada. Está todo mundo esperando dele alguma participação, ele não tem gosto. De repente ele se anima, porque a igreja se anima, ele também se anima. De repente a igreja se anima, ele também se anima. Isso é um crente chuchu. Pastor Samuel, acho que aqui já não tem crente chuchu, não. Aqui todo mundo é arretado também. Mas tem outro tipo de crente. Crente macaco. Crente macaco é aquele que não para em igreja nenhuma. Tem porque tem alguma coisa errada que ele muda. Não gostei da cor azul que pintaram aqui. Não é de Deus. Aí muda. Tem gente que muda pelas razões mais horríveis, mais incipientes. Em 1972, houve uma divisão da igreja do Brasil, surgiu uma outra igreja. Lá na minha região, um homem saiu, foi para a igreja nova. Daí um ano ele saiu da igreja que havia começado, fundou a igreja dele. 6 meses depois ele saiu da igreja dele e nem ele aguentou. Meu irmão, frutifique aonde Deus tem plantado você. Fique esperando as coisas melhorarem. Fique esperando a igreja ficar mais poderosa, mais cheia. Frutifique a Deus onde você tem plantado. Aprenda a viver com as pessoas. Não é fácil. Aprenda a discordar das ideias das pessoas, mas não menosprezá-las. Isso é possível. Pode não haver concordância sobre determinado ponto, uma ideia, mas isso não me dá o direito de desprezar o irmão que pensa diferente de mim e nem o irmão que me desprezar. Isso é um aprendizado ao longo da vida. Para a gente não se tornar como a igreja dos corintianos. Lembra que eu falei da igreja dos corintianos na sexta-feira? A igreja dos corintianos, Paulo organizou uma igreja em Corinto. Se você não sabia, quem nasce em Corinto é corintiano. A igreja dos corintianos era brigada entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E uma coisa é quando uma igreja se divide internamente. As
as forças se esvaem, as coisas ruins começam a acontecer. Então, meus irmãos, uma igreja saudável, ela desenvolve relacionamentos maduros. Paulo teve que aprender isso na marca, a igreja junto com ele. Nós temos que ter paciência, porque aquele que começou uma boa obra no nosso coração vai completar até 2050, amém? Amém? Cuidado com a pegadinha do Paulão. Vai completar até a volta de Cristo. Amém. Se ele voltar amanhã, já completou. Se ele voltar em 2050, não vai ser 2050. Tem que ter paciência. Cristo completou a obra na minha vida e ali na sua. Ele está trabalhando esse barco, que somos nós, e aperfeiçoando a cada dia. Meus irmãos, quero desafiá-los nesse tempo de aniversário, a assumirem novamente o compromisso de que os irmãos vão se amar, os irmãos vão cuidar desse relacionamento, não só na igreja, mas também em família. Em família. Uma das dificuldades dos relacionamentos familiares é que existe, por exemplo, o marido bomba. Já ouviu falar do marido bomba? O marido bomba é aquele que diz assim: vocês vão ver o dia que eu explodi. Não cutuca que eu estou vendo daqui, viu? Você já viu o marido assim? Ele cria um clima horrível. Vai que é hoje. Quando ele estaciona o carro, até o cachorro sai correndo. Vai que é hoje que uma história. É terrível viver num ambiente assim, velho. Não dá, é difícil. Por outro lado, é muito ruim também viver num ambiente com uma mulher goteira. Não é essa mulher goteira? Salomão diz no livro de Provérbios que é melhor viver no deserto do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Nós podíamos até aplicar: é melhor viver nos lençóis maranhenses do que com uma mulher rixosa dentro de casa, né? A palavra rixa vem de briguinhas, mas no original hebraico essa palavra também significa goteira. Antigamente as casas que não tinham laje, quando chovia muito, tinha goteira. Aí tinha que correr com as vasilhas, lembra? Para evitar que a água escorresse. A gente resolveu o problema da água escorrer, mas criava outro. Era o barulho das goteiras. Pim, 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 pim. Se a mulher goteira, ela não muda o disco. 40 anos de casado é o mesmo disco, não muda. Tem paixão por vassoura. Limpa a casa de uma beleza. Aí quando o marido chega em casa do serviço cansado, quando ele vai entrar, não pisa que eu limpei. Ele não vai pisar hoje. Seu marido não tem asa, ele não voa. Aí quando ele vai sentar depois do banho para ver o nosso jornal nacional, não senta que eu limpei, vai sentar onde? Olha, irmão que não muda o disco, terrível, terrível. Por isso, meus irmãos, vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Vamos ser uma igreja sempre mais saudável. Assim como Paulo aprendeu e conviveu com a igreja de Damasco, e a igreja foi saudável para desenvolver esse relacionamento. Em sétimo lugar, uma igreja saudável está aberta para novos ministérios. Você pode repetir comigo? Aberta para novos ministérios. O que acontece? Saulo se converteu. E o que a igreja fez? Apoiou a sua iniciativa ministerial. Saulo foi na sinagoga, ele era judeu, rabino, conhecia toda a Torá, todo o Antigo Testamento, como pouca gente conhecia. Ia lá, abria os pergaminhos e demonstrava que Jesus era o Cristo. Talvez nos dias de hoje nós olhássemos para Paulo e Paulo: você está muito novo, você é um neófito, você senta aí, vai ganhar maturidade, depois você vai desenvolver o ministério. Não, a igreja de Damasco estava aberta para apoiá-lo, porque ninguém era melhor que o homem naquele negócio. Ninguém sabia mais no Antigo Testamento do que Paulo. E ele, com a facilidade que tinha, com a argumentação que tinha agora, antes ele lia os pergaminhos e dizia que Jesus não era o Cristo. Agora ele lia os pergaminhos e demonstrava que Jesus era o Cristo. Que bom
a igreja de Damasco o apoiou. Meus irmãos, uma igreja saudável está aberta para os novos ministérios. Há ministérios que são permanentes na vida da igreja, são importantes e jamais vão deixar de existir até o Senhor Jesus voltar. Fazem parte da estrutura normal da igreja. E eles precisam ser abençoados, reconhecidos e apoiados. Mas há novos ministérios, nessas novas situações que nós enfrentamos em cada geração. Por exemplo, muitos irmãos aqui conhecem a nossa diaconisa lá em Florianópolis, chamada Bugra. Nossa irmã recebeu um chamado de Deus para viver entre os ricos, ainda que havia geração rica. Casada, com filhos, com o apoio do marido da igreja. Ela ia para a Praça 15. Lá ela convivia com aqueles bichos loucos. Levou muita gente a Cristo. Infelizmente, boa parte daqueles moços e moças estavam envolvidos com tráfico de droga. Eles acabaram indo embora do Brasil. E a Bugra tem uma missão de sustento desses moços e moças, hoje já homens, em várias partes do mundo. Mas hoje ela tem um ministério muito interessante. É o projeto Siloé. Bugra hoje cuida de doentes terminais. Você pensa que é fácil entrar num quarto de hospital, sabendo que a pessoa vai morrer, não ser um milagre? Ter que enfrentar essa situação, conversar com aquela pessoa e dizer: meu irmão, vai chegar na hora. É fácil. Até para fazer visita nós fazemos errado, já viu isso? A gente chega no quarto do hospital e pergunta: como é que vai? Não tem que perguntar como é que vai. E se tivesse bom, a pessoa estava em casa. O período do quê? Disso aí. Ih, minha avó morreu disso. A pessoa já estava vindo no corpo. Você ainda chega com uma palavra desmotivadora dessa? Quem é que operou você? Doutor fulano? Morreu e está aqui na mão dele. O médico não é Deus. O médico faz o possível. Então a gente tem que ter cuidado até na hora de fazer viver. Senão a gente pode falar bobagem, em vez de ajudar a pessoa, vai atrapalhar. Deus tem diferentes ministérios para cada geração. Nesses dias de hoje, aqui em São Luís, na realidade que os irmãos vivem, quantos ministérios interessantes Deus pode desenvolver aqui dentro e ter pessoas que vão cuidar dessas áreas. Eu tenho um filho mais novo, vai se formar agora dia 30 de novembro, num seminário chamado Jovens da Verdade, lá em São Paulo, e ele entende que tem um chamado não para ser pastor. Ele é totalmente diferente do meu filho mais velho, que é pastor há 10 anos numa igreja, né? Tradicional lá em Maringá, perto de Maringá, Campo Paulão. Mas o Lutero Neto, não. A cabeça dele é para mexer com o bicho grilo. Ele vai fazer trabalho na antiga FEBEM, em São Paulo, já foi ameaçado de morte. Se veste de palhaço, vai nos hospitais, fala com crianças, com adultos, com jovens. Totalmente diferente. Eu não tinha jeito para fazer de jeito nenhum. Então Deus levanta pessoas para diferentes ministérios. O que a gente tem que ter o entendimento é que todos os ministérios são importantes. Não há um ministério mais importante que o outro. Todos são válidos e necessários. Às vezes a gente fica pensando: mas meu ministério não aparece. Não tem problema, meu irmão. Quando Paulo compara a igreja com o corpo humano, ele diz que alguns membros do corpo humano são externos e todos veem, mas a maioria não se vê. Alguém aí vê o fígado trabalhando? Não, mas está trabalhando. Espero que esteja. Seu rim, seu pulmão estão internos. Então às vezes nós vamos fazer coisas na vida da igreja que as pessoas não vão ver, mas não tem problema, nem Deus vai ver. Ele vai retribuir. Uma missionária estava dirigindo a escola bíblica de férias e resolveu fazer a brincadeira do trenzinho. Logo, mais maiorzão, já veio para ser a máquina. Aí todo mundo põe a mão assim nas costas do outro e começou a brincar de trenzinho. Lá atrás, no começo do trenzinho, ficou um garotinho com uns 4 anos. Mas o bracinho dele era curto, as perninhas curtas. Com o passar do tempo, ele desgarrou do trem e foi ficando para trás. Mas ao invés de chorar, de fazer biquinho, esse menino corria feliz da vida lá atrás. E o missionário olhou aquilo, foi uma coisa interessante. Quando acabou a brincadeira, chegou e falou: fulano, mas você não ficou
grudaram no trenzinho e você ficou para trás, mas mesmo assim você ficou feliz. Por quê? Ah, tia, eu era apenas a fumaça. O que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual o ministério que Deus tem em você? Você foi chamado para servir a Deus. Olha, eu consolo para você e para mim. Pode ser que nenhum de nós aqui seja chamado pelo Filipão para defender a seleção brasileira. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Se você nunca vai ser titular da seleção brasileira, você é titular da seleção de Deus. Ele não tem reserva. Ele quer que você entre em campo. Você vista a camisa. Que você trabalhe pelo reino. Na posição que Ele te colocou. Na função que Ele te deu. Então exerça o seu ministério. Crianças. Olha que ilustração linda Deus me deu aqui. Pensa que é fácil tratar com crianças. Eu, quando assumi o pastorado do Presidente Prudente, eu fiz uma exigência ao conselho. Junto comigo fosse contratada uma pastora para crianças. Sabe por quê, meu irmão? Eu penso o seguinte: se eu e mais alguns aqui mais velhos da fé, se nós nos desviarmos da fé, vai ser sem vergonha mesmo. É pouca vergonha. As crianças precisam ser formadas na fé. Precisa ter humilhoso. Como é que é a sala das crianças na maioria das igrejas? Das cadeirinhas que não há quem aguente sentar. A gente acha que ela não é. A iluminação é horrível. A temperatura. Nós pensamos em igrejas para os adultos. Já pensou nisso? Essa geração que vem precisa de uma atenção especial. Precisa de gente que a igreja vai investir, vai fazer curso, vai entender como é que cuida de criança melhor do que vem sendo feito até agora. Aleluia! Louvado seja o Senhor por aqueles que cuidam das crianças hoje com pouca vontade, com pouco recurso, com pouco material. Mas teve um outro ministério que eu acho que entendo, vai ser extremamente necessário, já está sendo nos nossos dias, terceira idade. O brasileiro está ficando mais velho, nós estamos vivendo mais. É lógico. Quem vai cuidar dos idosos, né? Precisa saber cuidar dessa raça. É um povo diferente, a cabeça é outra. A gente fala terceira idade, eu já comecei a ouvir quarta idade. A terceira idade vai de 60 a 79. E a quarta idade de 80 para frente. Segundo o irmão da minha igreja, ele fez 80 anos, eu cheguei para ele: como é que vai, seu fulano? O pastor, depois que a gente faz 80, o senhor não pergunta como vai. O senhor pergunta onde não dói. A sociedade tem feito o máximo para atrair os idosos, os bailinhos, as festinhas. E os idosos aí estão felizes da vida, se realizando. Minha irmã já fez mais de 60, acho que era aqui. Eu não tenho 60, pode parecer, mas não tem. A minha marca do forró que eu uso, eu não dou para ninguém. A minha irmã foi agora campeã de dança pela minha região e vai agora concorrer no estado de São Paulo, em novembro, lá em Santos, para campeão estadual. Que a Bonisa está na igreja lá. E foi campeã de dança na terceira idade. Está se realizando. Isso é nada. O que a gente tem aqui? Que atividade nós temos procurado prover para essa faixa etária? Meus irmãos e minhas irmãs, qual ministério que Deus tem colocado na sua mão? Desenvolva, melhore. Um dia nós vamos dar contas a Deus daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Em oitavo e último lugar, a oitava característica de uma igreja saudável: ela está aberta para novos desafios. Você pode repetir comigo? Aberta para novos desafios. Quando a gente vê isso, Paulo continuou pregando, ele passou mais ou menos 3 anos, a coisa foi ficando difícil, os judeus começaram a ver que estava complicado de enfrentá-lo e resolveram matá-lo. Fecharam todas as portas da cidade, não tinha
saí. Nessa hora eu penso que a igreja devia falar para o Paulo: Paulo, bem feito. Tá vendo, irmão? Você veio aqui para aprender a gente, agora você está preso. Se vire. Foi isso que a igreja fez? Não. A igreja começou a pensar numa maneira de se livrar o rapaz. E a única maneira que encontraram foi colocar no dentro de um cesto. Balaio. Não sei como os irmãos vão aqui na região. Amarraram as portas e desceram o cesto pela muralha. Essas muralhas em geral têm 6, 7 metros a mais. Novos desafios. A igreja, aqueles irmãos, eu não sei o nome deles, que estavam segurando as portas, podiam ser pegos ali e ser presos e mortos. Mas eles estavam representando a igreja. Agora, meus irmãos, aquela igreja não estava salvando o grande apóstolo Paulo, ele ainda estava para começar seu ministério. Não era ainda um famoso apóstolo, porque quem sabe a igreja correria riscos maiores. A igreja não sabia. E naquele cesto estava o homem que Deus iria usar para escrever metade do Novo Testamento. Já pensou? Naquele cesto estava metade do Novo Testamento. Hoje, quando a gente lê o Novo Testamento, você tem que agradecer a igreja de Damasco, porque aqueles irmãos seguraram as pontas das portas. Agora veja bem, você faz uma compra no mercado, você compra 2 pacotes de açúcar de 5 quilos. Você não está de carro, você está a pé. Aí você começa a carregar aqueles 2 pacotes. O primeiro quarteirão vai bem, vai. O segundo quarteirão parece que aquilo vira 20 quilos. Pensa. O terceiro quarteirão você já está com os braços esticados. No quarto você põe em cima do muro para descansar. E no quinto você chama o táxi. Não é fácil aceitar desafios e mantê-los. Diz o texto que aqueles irmãos desceram pela muralha e Paulo foi salvo. Um dos problemas da vida da igreja é que a gente às vezes aceita os desafios, mas depois desanima. Não segura mais a ponta da corda. Por isso que muitas vezes a história da igreja tem capítulos tristes. Porque irmãos que assumiram que quer fazer alguma coisa, não fizeram. Quais são os desafios que Deus tem trazido para os irmãos? Quais são os desafios que os irmãos têm recebido pessoalmente? Você, na sua vida pessoal. Quais são os desafios coletivos que essa igreja tem recebido? É interessante que eu creio que todos os dias Deus está colocando uma oportunidade nova na nossa frente. E a gente pode encará-la ou não. A gente pode enfrentá-la ou não. Às vezes o desafio é complicado, é tenso. Como eu disse aqui na reunião com os líderes, sábado pela manhã. Quando Davi foi enfrentar Golias, alguns podiam dizer para ele: não vai porque o homem é grande. Davi poderia ter dito: eu vou, porque uma testa daquele tamanho eu não erro de jeito nenhum. Davi viu uma oportunidade. Outras pessoas viram risco. Desafios são assim. Vamos ter riscos e oportunidades. Quero agora, nessa palavra final, dizer aos irmãos o seguinte: a igreja de Jesus Cristo continua sendo o melhor lugar do mundo, apesar de tudo. Apesar de mim, apesar de você, a igreja de Jesus Cristo continua sendo o melhor lugar. Por isso que eu quero desafiar você a não desistir da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai desistir da igreja. Ele nunca vai desistir. Ele dia vai prestar contas ao Pai, já o fez em João 17. Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus Cristo é o maior responsável pelo crescimento da igreja. Não são os pastores, não são os presbíteros, nem você. Jesus é o maior responsável. Porém,
Ele estabeleceu um contrato de risco seríssimo, porque ele confiou uma tarefa minha a você, pessoas que não têm toda a capacidade, toda a competência, mas ele acredita que eu e você podemos fazer a obra dele em parceria. Uma lenda conta que quando Jesus chegou ao céu, depois de ter ressuscitado, o anjo da porta que o recebeu disse: Senhor, o senhor já está de volta? Já. Mas o senhor foram só 3 anos de ministério. Pois é, me mataram antes. Interrompi. Senhor, mas o senhor viajou por todos os países? Não. Só estive na Judéia, caminhei por ali. E o anjo foi ficando apavorado. Senhor, mas e os outros povos, como é que eles vão ouvir a tua voz? Como é que vão saber da tua obra? O Senhor Jesus respondeu serenamente: sabe, anjo, eu deixei esse trabalho para homens e mulheres fazer. Aí o anjo, não sei se era careca ou não, mas o cabelo arrepiou. Aí o anjo ficou apavorado e disse: Senhor, e se esses homens e mulheres falharem? O Senhor Jesus olhou para ele com tanta serenidade e disse: sabe, anjo, eu não tenho outro plano. O meu plano são homens e mulheres comprometidos com o meu reino. Por isso, Senhor Deus e Pai, agradecemos porque esta igreja chega com 110 anos, com saúde, e oramos pela continuidade da sua história, esperando que ela continue aberta para novos ministérios, para estabelecer novos relacionamentos e para assumir novos desafios. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito aplique a palavra ao nosso coração, a fim de que possamos praticar a palavra. Continua abençoando o rebanho do Senhor aqui em São Luís, abençoando esta igreja, esta denominação, abençoando as denominações irmãs, para que elas, lutando pela mesma fé evangélica, juntos consigam manifestar com mais força o reino do Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de ter estado aqui nesta celebração. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus.